Eu volto para a gente não perder tempo aqui e já passar de imediato a palavra para o professor Gustavo, que vai falar sobre aspectos criminológicos da função de polícia judiciária. Doutor Gustavo, tem a palavra, portanto. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Boa noite àqueles que nos assistem. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Boa noite mais uma vez a todos os colegas expositores. Mais uma vez, além de um grande prazer, ressalto que é um enorme desafio e responsabilidade falar ao lado de pessoas tão competentes e gabaritadas, né? E já venho aqui falar depois de expositores que foram tão realmente brilhantes e felizes nas suas exposições, como o doutor Rafael, o doutor Ivana e o doutor Paulo, mas vou tentar cumprir a minha missão, vou tentar cumpri-la no tempo. Me comprometi aqui a falar sobre os aspectos criminológicos da função de polícia judiciária. Bom, esse é um assunto que realmente ele poderia ser falado durante um congresso só para ele, poderíamos falar durante horas sobre os aspectos criminológicos das funções de polícia judiciária, mas a minha intenção aqui vai ser apresentar o tema, apresentar alguns conceitos e propor aos nossos interlocutores a reflexão. Bom, a função tradicional da polícia judiciária, quando nós vamos explicar, muitas vezes a um leigo, ao público em geral, e nós falamos qual é a função da polícia judiciária, nós dizemos, bom, a polícia judiciária, que é a polícia federal em âmbito da União e as polícias civis estaduais em âmbito dos estados, elas atuam após a ocorrência do crime, né, investigando, esclarecendo a autoria do fato criminoso. Enquanto a polícia militar ela atua na ostensividade, realizando a prevenção do fato criminoso. E aí nós dizemos, a polícia militar ela tem a função preventiva e a polícia judiciária teria, então, a função repressiva. Esse conceito, ele, embora verdadeiro, nós cremos que hoje ele já não é suficiente. Ele é incompleto e talvez demasiadamente superficial. Então, eu quero propor aqui e expor algumas outras funções das polícias judiciárias, algumas outras atribuições que decorrem do ordenamento jurídico. Algumas delas são decorrentes da própria função precípua da polícia judiciária, que é a de investigação criminal, e outras funções, elas são funções anômalas, como todo órgão, como toda instituição, nós possuímos a função principal de investigação e possuímos também funções anômalas ou acessórias, como, por exemplo, no caso da Polícia Civil, o atendimento ao público nas delegacias, a conciliação, como nós iremos ver a seguir. Então, começando já falando sobre uma das mais importantes funções da Polícia Judiciária, e aquela que mais salta à vista, salta aos olhos de quem analisa a função da Polícia Judiciária sob o prisma da investigação, é a função que eu optei por chamar de preventiva simbólica. E aí a gente vai pensar, poxa, mas por que preventiva? Quem exerce a função preventiva não seria a Polícia Militar? Também, mas de maneira distinta. Se não, vejamos. A Polícia Civil, por meio da investigação criminal, ela possibilita a responsabilização, ou seja, a sanção penal por meio da descoberta da autoria e a descoberta e a obtenção do conjunto probatório, né? O conjunto probatório vai possibilitar uma acusação bem aspirada e não seja atacada por meio de recursos e que possa persistir, que possa permanecer. E disso decorre a sensação simbólica que nós incutimos na sociedade de que não vale a pena delinquir, porque se você delinquir, você não vai impune, você terá um castigo. E aí eu trago um conceito que vem de Cesare Beccaria, um dos grandes nomes da escola clássica da criminologia, também chamado de Marquês de Beccaria, que é o conceito da certeza do castigo.
fazendo aqui uma homenagem já ao nosso já saudoso professor Luiz Flávio Gomes, que ao falar da polícia judiciária sempre se referia a essa expressão, a certeza do castigo. E Beccaria, ele diz que mais importante do que a severidade, do que o rigor do castigo, é a certeza desse castigo. O que desestimula a prática de novos atos criminosos é a certeza de que, se um indivíduo delinquir, ele será punido. Então, muitas vezes, em contraposição à ideia de que o que importa são penas cada vez mais graves e penas cada vez mais severas. É também uma discussão válida, mas, sem dúvida alguma, a pena em si é a certeza de que ela irá ocorrer. E aí eu trago uma citação do próprio Marquês de Beccaria que eu gosto muito, que é: a certeza de um castigo, ainda que moderado, causará sempre impressão mais intensa que o temor de outro mais severo, aliado à esperança da impunidade, né? Então, nós vemos aí muitos movimentos de processos legislativos, de produção legislativas, de programas governamentais tendentes a atender o anseio popular de recrudescer a sanção penal, a punição criminal, de, assim, melhorar e aperfeiçoar o sistema de segurança pública, mas nós vemos que, muitas vezes, aquele órgão que é responsável pela certeza de que esse castigo, de que essa pena irá ocorrer, ele não é observado, né? É deixado de lado. Nós observamos aí, por exemplo, o próprio projeto anticrime, que traz, sim, avanços importantes, mas, particularmente, nós entendemos que, do ponto de vista de polícia judiciária, ele poderia trazer muitos outros avanços, como, por exemplo, aqui já entrando, citando o tema que a doutora Tânia irá discorrer, que é a autonomia das polícias judiciárias, né? Talvez medidas que iriam repercutir de maneira muito mais efetiva e positiva na segurança pública do que o simples recrudescimento das penas, do que o aumento da sanção, do que a criminalização de novas condutas. Nós já temos uma legislação penal extensa, temos penas razoáveis para alguns crimes, alguns precisam ser aumentados, mas nós precisamos criar mecanismos para que esses crimes, caso cometidos, eles sejam efetivamente punidos e que o cidadão ele tenha essa certeza de que, se ele incorrer numa prática penal, ele vai, sim, ser responsabilizado penalmente e vai ter uma pena. E é nesse sentido que a Polícia Civil exerce papel fundamental, contribuindo, portanto, para a certeza do castigo e para essa função preventiva simbólica, incutindo na população o sentimento de prevenção geral. E aí nós temos a prevenção geral negativa, que é a intimidação decorrente do próprio temor da pena e as consequências desta pena, e também a prevenção geral positiva, que é o estímulo para que a sociedade, para que a população respeite e obedeça às normas e princípios éticos reinantes, dominantes em determinada sociedade. Bom, a segunda função que eu gostaria de citar é a função preservadora ou garantidora de direitos, já se misturando um pouco também ao tema que a doutora Ivana, o doutor Sumariva também e o doutor Rafael já falaram, né? Porque a atividade de polícia judiciária, segundo uma ótica mais moderna, mais contemporânea, digamos assim, ou talvez mais constitucional, de acordo com o espírito do nosso legislador, a investigação criminal que se consubstancia por meio do inquérito policial, ela é uma investigação isenta. O inquérito policial não é um instrumento vinculado à acusação, tampouco à defesa. O papel do inquérito policial, da investigação levada a efeito pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, é encontrar a verdade real ou a verdade possível, como queiram, a verdade dos fatos. Verdade essa que pode servir à acusação, quando o inquérito concluir pela responsabilização, pela culpa do agente, ou até mesmo pela absolvição. Ele vai servir à defesa, porque ele vai concluir que aquele investigado não foi o autor de determinada prática criminal, né? Então, a função preservadora, ela atua efetivamente como um filtro contra acusações infundadas. E esse filtro, ele funciona tanto do ponto de vista do Estado, no sentido que se evita e economiza todo um dispêndio de recursos humanos e materiais que um processo penal, que uma persecução penal, desde o seu início até o seu final, ela requer, como também do prisma do indivíduo, impedindo-se as consequências deletérias, muitas vezes irreversíveis, do próprio processo criminal.
o próprio processo criminal, ele traz ao indivíduo um constrangimento e, muitas vezes, a rotulação, entrando também já no conceito de criminologia, a estigmatização de um indivíduo pelo simples processo penal ao sentar-se nos bancos do réu, e essa estigmatização, para trazer um elemento do labeling approach, da criminologia mais moderna, ela leva o indivíduo, muitas vezes, aquele indivíduo que não era um delinquente, ele pode, ao se ver, e na medida em que a sociedade passa a vê-lo como um criminoso, ele pode passar, então, a delinquir. Ou se ele já delinquia, ele vai se aprofundar na atividade criminosa. Então, essa função de filtro da Polícia Judiciária é muito importante, porque ela tem o condão de se evitar essa rotulação indevida, a deflagração de uma persecução penal contra um indivíduo que seja efetivamente inocente. Pois bem, a terceira função que eu queria falar aqui é a função restaurativa ou satisfativa do inquérito policial ou da investigação criminal levada a efeito pela Polícia Judiciária. Aqui fazendo uma homenagem ao professor Francisco Sanini, que discorre muito sobre esse tema e de quem eu empresto alguns dos conceitos que eu vou falar nesse momento. Bom, ao elucidar uma prática criminosa, identificar o autor do crime e possibilitar que aquele autor seja responsabilizado criminalmente e recuperar também o produto do crime e devolvê-lo à vítima, devolvê-lo ao seu proprietário, nos casos dos crimes patrimoniais, a Polícia Civil ela restaura o status quo ante, né? Ela recria, ela reconstrói a realidade existente antes da prática criminal. E aí, novamente, nós teremos essa função restaurativa, tanto do ponto de vista da vítima, sob o prisma da vítima e da vitimologia, quando ocorre a recuperação do provento do crime, como, por exemplo, num furto, a Polícia Civil recupera o produto de um crime, de um objeto, e aí realiza-se a apreensão daquele objeto e depois a devolução à vítima, e muitas vezes para a vítima, mais importante do que a própria punição do seu autor, do agente daquele crime, é a recuperação do seu prejuízo, né? E a Polícia Civil, muitas vezes, consegue realizar essa função. E também do ponto de vista do autor, né? Porque evita-se o locupletamento do indivíduo, impede-se a obtenção da vantagem criminosa, desarticula-se também as organizações criminosas. Nós sabemos que hoje a simples pena de prisão, o paradigma da pena privativa de liberdade, ele está sendo cada vez mais ampliado ou substituído por outros paradigmas, como, por exemplo, da prestação da pena de prestação pecuniária, porque por meio do estrangulamento financeiro das organizações criminosas é que nós conseguimos efetivamente desarticular essas organizações, e a Polícia Civil dispõe de instrumentos na legislação para realizar esse estrangulamento financeiro, como, por exemplo, o sequestro de bens, o sequestro dos bens obtidos por meio das atividades ilícitas, também os instrumentos relacionados às investigações de lavagem de dinheiro, né, são importantes paradigmas, por meio dos quais a Polícia Judiciária consegue, muitas vezes, restaurar as condições sociais existentes antes do crime, seja do ponto de vista do autor, como do ponto de vista da vítima. Bom, e aí eu queria falar também sobre uma quarta função da Polícia Judiciária, que é a função de descoberta do fato oculto. Fato oculto também já trazendo mais um conceito de criminologia também. O fato oculto, por exemplo, são as cifras negras, que o professor Sumariva já se referiu, são aqueles fatos criminosos que muitas vezes não chegam ao conhecimento das autoridades, eles não são registrados. E isso prejudica bastante na criação de estatísticas, e as estatísticas elas são importantes para fomentar as políticas criminais, as políticas de segurança pública e orientar as políticas adequadas. E a Polícia Civil ela atua dessa maneira ao estimular o registro do fato criminoso, quando o indivíduo vai a uma delegacia registrar um fato criminoso, registrar que foi vítima de um fato criminoso, ele noticia aquele fato criminoso, ele é inserido dentro de um sistema da Polícia Civil,
que depois serve para alimentar as estatísticas do governo, da Secretaria de Segurança Pública, e orientar, então, as políticas de segurança pública. E também por meio das investigações. Por meio das investigações, naturalmente, muitas vezes, o delegado de polícia, por meio do inquérito policial, ao investigar determinado crime, ele acaba descortinando, ele acaba descobrindo a existência de um outro fato criminoso e possibilitando a responsabilização, seja do mesmo ou de outro autor. Então, essa é a função de descoberta do fato oculto. E, por último, uma última função, mas não mais importante, que é a função conciliadora da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Judiciária, que ocorre, por exemplo, nos plantões policiais. Todos nós sabemos que os plantões policiais, como disse também o professor Sumariva, são repartições públicas que permanecem abertas ao público, à disposição do público. Muitas vezes é a única repartição pública que a população, que o cidadão pode se socorrer ao se deparar com um problema, ao buscar uma solução estatal, ele se dirige a uma delegacia de polícia que ele vai encontrar 24 horas, 7 dias por semana, aberta à sua disposição em todas as regiões, em toda a cidade do estado, em todas as cidades do Brasil. E ali, muitas vezes, ele recebe uma orientação, né? Por exemplo, ele leva ao delegado de polícia um problema, que ainda não é um problema criminal, mas pode tornar, e por meio de uma orientação, um aconselhamento jurídico que o delegado de polícia, por conta da sua formação jurídica, como operador como operador do direito, ele pode fazer, ele acaba evitando, ele acaba prevenindo também a prática de outros crimes, e também por meio da conciliação, né? Quantas vezes nos plantões policiais, nós, delegados de polícia, nós sabemos que são levados a nós situações de conflitos entre vizinhos, entre parentes, situações de crime que podem envolver crimes de menor potencial ofensivo, mas que muitas vezes pode ser feita uma conciliação, né, sempre ressalvado o poder de apreciação do Poder Judiciário, o que for feito, a conciliação que for feita na delegacia de polícia, seja por meio do registro, por exemplo, de um termo circunstanciado de ocorrência, ou nos NECRIMs, nos núcleos de conciliação criminal, também são feitos termos de conciliação que são levados depois à apreciação do Poder Judiciário, que vai poder se pronunciar e homologar aquele acordo, aquela conciliação ou não. Então vejam que essa função conciliadora, ela acaba atuando já dentro da própria prevenção primária, que a criminologia prevencionista chama de prevenção primária, que é aquela realizada a longo prazo, né, muito antes do crime ocorrer, é aquela prevenção que efetivamente ela afasta o crime muito antes de que ele possa vir a ocorrer e macular a sociedade, né? E ela pode se inserir, inclusive, trazendo também, lembrando do conceito do professor Sumariva, dentro dos órgãos de controle, ela pode se inserir dentro dos órgãos de controle informal, né? Dentro do conceito de polícia comunitária. A polícia comunitária ela pode sim ser inserida, creio eu, salvo o melhor juízo, dentro desses órgãos sociais de comunidade, como a igreja, como as escolas, como os conselhos comunitários. A polícia também ela pode ser inserida dentro dessa ótica de policiamento comunitário, dentro desses mecanismos de controle social informal. Bom, espero também não ter... Estava bastante preocupado aqui com o tempo, acho que eu corri, porque tinha bastante coisa para falar, mas acho que eu consegui concluir e, de certa maneira, expor os principais tópicos do que eu queria colocar para a reflexão de vocês, para futuro debate, nesse sentido, né, de que hoje a função da Polícia Judiciária, sob um ponto de vista constitucional, sob um ponto de vista contemporâneo, ele se alargou bastante e ele não fica somente na questão da repressão, assim como o inquérito policial já de longe, ele não é mais visto apenas como um instrumento meramente informativo destinado a formar a opinião do órgão acusatório, né? Talvez hoje nem seja esse o principal objetivo, não seja essa a principal função do inquérito policial. Espero ter contribuído um pouco para o debate. Parabenizo novamente o Marco Antônio, parabenizo o meu curso pela iniciativa de realizar esse debate tão importante num momento como esse, levando informação,
levando um pouco de reflexão às pessoas que estão aí na quarentena e de forma gratuita. Agradeço a todos em nome da Sociedade de Polícia do Estado de São Paulo, e nós estamos sempre, a Polícia Civil do Estado de São Paulo está sempre à disposição de todos vocês, à disposição da população. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo, pela fala, foi pontualíssimo também. Se aproveitando a pergunta do Levi, vai a pergunta para o professor Gustavo também, que diz o seguinte: o delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, na sua opinião, deve ter independência funcional? Sem dúvida alguma, né? Pela própria natureza das nossas funções. Veja, se o delegado de polícia preside as investigações criminais, e que se nós queremos efetivamente que essas investigações criminais elas sejam exercidas de maneira plena, independentemente de quem seja o investigado, independentemente da sua posição social, do cargo que ocupe, é fundamental, é um instrumento quase que inafastável essa independência funcional, lembrando que independência não é falta de controle, né, quando nós falamos em independência funcional ou autonomia da polícia judiciária, como a doutora Tânia vai discorrer, não é falta de controle. A Polícia Civil ela sofre já a fiscalização por parte do Ministério Público, que é exerce o controle externo da atividade policial, também do próprio Poder Judiciário, da sociedade a todo tempo. Então, agora, a independência funcional ela é fundamental para que o delegado de polícia possa exercer as suas funções, para que ele possa tomar as suas atitudes, as suas decisões, baseado na sua consciência e no seu conhecimento jurídico, né, e no seu cabedal jurídico que ele construiu ao longo do tempo, sem ter que se preocupar com ingerências externas de ordem política, de qualquer outro tipo de pressão, por parte, seja pressões midiáticas, pressões políticas. Então, essa independência funcional ela é quase que um requisito sine qua non para que o delegado de polícia possa exercer as suas funções em sua plenitude, de acordo com o que a sociedade espera dele.